Então, irmãos e irmãs, vocês daqui, vocês de casa, permitam-me uma reflexão singela, breve, porém sempre necessária quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, quando nós a escutamos, quando nós a lemos e mais ainda quando nós a proclamamos. A nossa reflexão é sempre uma resposta necessária e imprescindível, porque estamos aqui exatamente para nos deixar guiar pela palavra por excelência. Guiar-nos por aquele que tem alguma coisa nobre, importante e fundamental a nos dizer a cada instante. E, ao mesmo tempo, contrastar essa palavra com as nossas palavras do cotidiano, com as muitas e repetidas que saem das nossas bocas, de todas as pessoas e que entram em nossos ouvidos todos os dias, invariavelmente. É preciso uma baliza, é preciso um referencial maior que nos possa dar condições de entender e fazer as devidas distinções. A palavra de Deus é para isso, para tirar a prova dos 9 e para ver para onde é que nós estamos nos encaminhando, afinal de contas. E o que é que está nos inspirando e determinando os nossos passos e as nossas decisões. O texto de hoje é muito conhecido de todos nós, especialmente pelo término, aquela máxima: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas tem aqui uns preâmbulos que não são menos importantes e não queremos passar por eles em brancas nuvens. Primeiro, os fariseus fizeram um plano, diz o Evangelho, para apanhar Jesus em alguma palavra. E eu diria, e se deram mal, para variar. Nunca se dão bem nesses planos que fazem para pegar Jesus. Eles é que foram apanhados. O feitiço, mais uma vez, virou contra o feiticeiro. E qual é a lição incipiente que a gente pode tirar daqui? É que tudo aquilo que nós desejamos e planejamos e fazemos efetivamente contra os outros, tende a voltar-se contra nós. É quase sempre assim. E se não se volta de maneira imediata, é uma questão de tempo, de dias. Logo, logo a gente recebe o troco. Por quê? Porque, invariavelmente, nós somos os primeiros destinatários, para não dizer as primeiras vítimas de nós mesmos e das nossas maldades. Às vezes somos as únicas vítimas, porque os outros a quem nós dirigimos a nossa maldade se safam, quase sempre. Alguns deles nem se dão conta, não tomam conhecimento algum dos nossos maus desejos e inclinações acerca deles. Mas nós recebemos isso, necessariamente. Por quê? Porque nós só damos aquilo que nós temos. Se eu dou maldade, é porque eu já trago maldade em mim. Se eu tenho um mau desejo contra alguém, é porque esse mau desejo já existe em mim. O contrário também é verdadeiro. Todas as coisas boas que eu desejo, programo e faço aos outros, naturalmente eu recebo em primeira mão. Porque são essas coisas que eu carrego dentro de mim. Pode até ser que a outra pessoa não se dê conta, não tome o menor conhecimento da coisa boa que eu fiz para com ele, ou do grande desejo, de maravilhoso desejo que eu nutri acerca dele. Isso não importa, mas isso já voltou para mim, isso já está em mim, isso já me beneficia de alguma maneira. Essa é uma lição, talvez óbvia, mas sempre importante da gente lembrar. Segunda coisa, os fariseus usaram de hipocrisia para com Jesus. Se aproximaram dele fazendo falsos elogios e outra vez se deram mal. Outra vez se deram mal. Por quê? Porque Jesus Cristo, Deus, é aquele que nos conhece por dentro. Para quem é impossível um de nós fingir, mentir, falsificar, falsear qualquer coisa. Quando chega qualquer coisa em nós, antes de sair, já encontra Deus dentro da gente. Qualquer coisa que chegue, já encontra Deus. E é preciso que a gente não esqueça isso. E é por isso que
Essa segunda lição do Evangelho é muito importante. Evitemos construir a nossa vida, que é tão breve, tão nobre, a nossa relação com as pessoas, que também é tão provisória. Às vezes uma casa, quantos anos nós passamos em família convivendo? Logo, logo saímos de casa, um vai para aqui, outro para acolá, outro para muito longe. Daqui a pouco morre um de nós, depois vai morrendo o outro. Passamos pouquíssimo tempo juntos. Aproveitemos bem esse momento que estamos juntos. Não se constrói nenhuma relação sólida, verdadeira, boa, justa, benéfica, feliz na base da mentira. Essa é a grande verdade. Mais tarde ou mais cedo, toda mentira será desmascarada, tudo desaba, tudo cai por água abaixo. Eu creio até que a nossa passagem por esse mundo talvez não tenha outra finalidade senão dar-nos a oportunidade de construir sinceridade. Dar-nos a oportunidade de sermos sinceros, ou seja, de sermos nós próprios, de coincidirmos conosco, com a nossa essência, com a programação dada por Deus para a gente cumprir, com a finalidade a partir da qual nós viemos a esse pedaço de chão, para realmente desenvolver os desígnios sagrados de Deus. Vale a pena a gente construir sinceridade. Não vamos fingir afeto ou afeição. Não mintamos desnecessariamente. E eu digo desnecessariamente porque às vezes, em algum momento pontual, a mentira pode ser algo justificável. Quando está em voga a nossa vida, em questão, é uma questão de vida ou morte, ou quando às vezes o ambiente e as pessoas envolvidas não têm a menor capacidade, condição, estrutura de ouvir a verdade do jeito que ela é, e para a gente poupar momentaneamente as pessoas de um mal maior, a gente pode até omitir a verdade. Mas são momentos muito esporádicos e pontuais. No dia a dia, evitemos construir nossa vida na base da mentira. Terceira coisa importante do Evangelho, e a gente vai se aproximando da espinha dorsal do texto. Os fariseus, depois desses falsos elogios, eles fizeram uma pergunta capciosa, maliciosa a Jesus. Aquelas cascas de banana, porque se você disser sim, você está em complicação. Se disser não, igualmente está em maus lençóis. Eles costumavam agir assim com Jesus. Senhor, me diga uma coisa, o senhor que é muito inteligente, é uma pessoa sábia, todo mundo gosta do senhor, o senhor tem autoridade. É lícito ou não pagar imposto a César? Mais uma vez, se deram mal os fariseus. Quiseram apanhar Jesus e foram de novo apanhados. Porque Jesus Cristo nunca responde às perguntas que lhe são feitas. Nunca. Ele sempre devolve as perguntas, com acréscimos. Ele nos faz questionar, para que nós, reunindo os elementos que já há em nós, em termos de capacitação, possamos responder por nossa própria cabeça, porque temos condições de fazer isso. Jesus não nos dispensa do nosso raciocínio, da nossa busca, do nosso esforço, do nosso pensamento e reflexão. Pelo contrário, ele nos estimula a fazer isso o tempo inteiro. Então Jesus Cristo devolve a questão para os fariseus. E isso nos faz lembrar um outro momento do Evangelho, quando alguém pergunta a Jesus, ou então grita em direção a ele: Mestre, diga ao meu irmão que reparta a herança comigo. Talvez fosse alguém que se sentisse injustiçado na partilha dos bens da família, naquilo que lhe toca. Alguém, quem sabe, abocanhou uma parte maior, que na sua perspectiva lhe era devida. E ele vai a Jesus Cristo, recorre como um juiz. E o que é que Cristo diz para ele? Quem foi que me constitui o juiz entre você e seu irmão? Quem foi que me contratou como advogado seu? Ninguém, absolutamente ninguém. É como se Jesus Cristo quisesse dizer: essas coisas que você me pede não são da minha competência, pertence a você ou a vocês que estão nessa encrenca. Não me coloque dentro disso.
Decidam vocês, resolvam vocês as pendências próprias de vocês. Parece uma palavra muito pesada da gente ouvir, mas o Evangelho não nos dá margem para dizer outra coisa. O modus operandi de Jesus Cristo é esse e sempre foi esse. No Evangelho de hoje, por exemplo, Jesus diz, quando se pergunta a ele se era lícito ou não pagar imposto a César: me mostrem a moeda do imposto, essa com que vocês pagam o imposto. Eles mostram a moeda. E Jesus Cristo pergunta-lhes: de quem é a figura que aparece nessa moeda? De quem é o rosto que está aí impresso? Eles prontamente respondem: é de César. E aí Jesus Cristo arremata: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, não devemos transferir para Deus aquilo que nos pertence. Não devemos colocar nas mãos de Deus aquilo que é responsabilidade quase que exclusiva nossa. Nosso dever, nossa obrigação, problema nosso, para que possamos resolvê-lo. Com o arcabouço de possibilidades e com todas as ferramentas que Deus nos deu para que assim agíssemos. Então, aquilo que fomos capacitados para fazer, com dons, talentos, inteligência, discernimento, saúde, disposição, inclusive física, trabalho, criatividade, engenhosidade, potenciais internos e externos, façamos. Não vamos esperar de Deus. Não vamos transferir para Deus. E eu digo isso insistentemente porque há pessoas, talvez nós sejamos uma delas, que acham que Deus tem que resolver tudo na sua vida. De manhã, à tarde, à noite, por tudo e por nada estão... Oh, meu Deus, me ajude nisso. Oh, Senhor, faça com que aconteça isso. Senhor, eu vou dormir hoje, mas amanhã eu quero que o Senhor tenha resolvido esse problema. Eu já quero ter essa preocupação da minha cabeça. E tem gente que chega: padre, eu estou com um grande problema em casa, mas já coloquei na mão de Deus. Sei que Ele vai resolver. E eu fico olhando para a cara: meu Deus do céu. Nós temos uma fé abusiva. Abusamos daquilo que não nos pertence, não é do nosso domínio. E queremos, exigimos de Deus o que Ele nunca vai fazer por nós, porque decidiu que nós é que temos de fazer. E nos capacitou, nos subsidia, nos dá estrutura e base e lastro para que assim aconteça. É verdade que Deus, em tese, pode tudo? É, mas nós também podemos. Nós não estamos ao Deus dará. Não estamos num beco sem saída. Não estamos num mato sem cachorro. Nós podemos muito, muito mais do que nós imaginamos. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Ele abdicou da sua própria imagem para fazer de nós essa imagem e essa presença no mundo. Somos seus herdeiros e, como tais, possuímos aquilo que Deus possui. Quando a gente herda um bem do pai e da mãe que se vão, nós temos aquilo que o pai e a mãe têm. Agora é nosso. Deus nos fez assim. Exatamente desse jeito. É como aquela canção: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. E já é muita coisa. Já é muita coisa. Aliás, não se escandalizem, vocês naturalmente não vão se escandalizar, muito menos se assustar com o que eu vou dizer agora. Se você é um daqueles que está sempre esperando que Deus faça alguma coisa por você, é melhor esperar bem sentadinho. Se tiver uma cama confortável, se deite nela. Se deite nela. Porque Deus não vai fazer nada por você. Deus não vai fazer nada por você. Ele não vai sequer mover um dedo mindinho por você. E por uma razão muito simples. Porque Ele já moveu céus e terra por nós. Já fez tudo e mais alguma coisa que uma pessoa que nos ama nos pode fazer. Não nos deve absolutamente nada. Não está em dívida conosco. Nenhum de nós pode passar na cara de Deus que foi mal feito o que Ele fez com a gente, que foi insuficiente o que Ele nos deu. Não temos esse direito de forma alguma.
Basta olhar com mais profundidade, com mais consciência, com mais atenção, com um senso de justiça, que logo perceberemos que não temos razão de reclamar a parte de Deus, porque toda ela, completa, foi feita em relação a nós. Então é muito importante que isso esteja presente. E isso é tão cristalino que dispensa explicação. As maravilhas que Deus nos deu estão à mostra. São facilmente visíveis em mim e em cada uma das pessoas. Estão aí presentes, andam conosco, se expressam em nós. E a pergunta é: e o que nós fazemos com todos esses recursos que de Deus nós recebemos? A resposta, infelizmente, é nada. Não fazemos nada. Continuamos esperando por Deus. Essa é a grande verdade. Invariavelmente continuamos à espera de um milagre, de uma intervenção. Hoje, amanhã, depois de amanhã e continuamente. E não é que o milagre não aconteça. Milagre existe. E nós temos fé e no raio da nossa fé se contempla a possibilidade concreta do milagre. Mas o milagre não é o arroz com feijão de cada dia. O milagre é uma excepcionalidade. E nenhum de nós pode viver na espera de uma excepcionalidade. A nossa vida corriqueira não é exceção, é regra. É o que acontece hoje, daqui a pouquinho mais, e já aconteceu há um minuto atrás. E assim por diante. Não vivamos com essa mentalidade mágica. E é por isso que Jesus Cristo dizia insistentemente aos apóstolos, vocês se lembram disso, não foi só uma vez. Olhe, eu estou já morrendo, eu estou já indo embora, mas é preciso que eu vá. Os discípulos quase que batiam numa madeira dizendo, isola, Senhor, esquece esse negócio, deixa de conversar bobagem. Jesus insistia, é preciso que eu vá, porque se eu não for, vocês não vão receber o Espírito Santo. É como se ele quisesse dizer, vocês nunca serão maduros, nunca crescerão, nunca alcançarão a fase adulta da vida, da fé, da espiritualidade. Vocês nunca agirão pela cabeça de vocês, nunca caminharão com os pés de vocês, estarão sempre esperando por mim, que eu faça, que eu realize, que eu decida por vocês. Então é preciso que eu me ausente de vocês. E com o mesmo espírito que eu tenho hoje, que me move, vocês também vão mover o mundo e continuar a minha obra. Jesus Cristo sabia o que estava dizendo e sabia o que estava propondo aos discípulos. Voltando à resposta de Jesus, quando os fariseus lhe perguntam, é lícito ou não pagar imposto a César? Ora, poderia ser uma resposta diferente, numa outra ordem de prioridade. Por exemplo, Jesus poderia dizer, dai a Deus o que é de Deus. Ponto final. Ou então só depois, se quisesse complementar, e a César o que é de César. Mas não. Ele começou, dai a César o que é de César. Veio primeiro. Depois a Deus o que é de Deus. Ou seja, está em ordem com o mundo, com as coisas materiais que nos pertencem, que passam em nossas mãos, com os nossos negócios, com as nossas relações, com as nossas contas, nossas compras e vendas, nossas aquisições, nossas dívidas, nossos impostos, nosso dízimo, nossas pendências. Isso vem em primeiro lugar. Somente quando estamos em dia com César, com as coisas da vida que nos tocam, com o nosso mundo, é que podemos pleitear, ficar em dia com Deus. Somente quando fazemos o dever de casa nosso, é que podemos olhar para frente, numa direção de profundidade. E vocês se lembram que no Evangelho de Mateus, lá pelo capítulo 5, salvo engano da minha parte, Jesus Cristo diz isso muito claramente. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, te lembrares dos teus negócios ruins, das tuas pendências emocionais, das tuas relações fragmentadas, fracturadas. Continua, deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Só depois volta e apresenta a tua oferta. Primeiro está a nossa vida
está a relação com as coisas de César. Depois é que nós continuamos na relação propriamente com Deus e com as coisas de Deus. E esse é um dado fundamental. Desse modo, a gente pode concluir que os nossos bens materiais, nossos negócios, nossas compras e vendas, nossas obrigações sociais, nossas opções políticas e econômicas, nossas relações humanas e temporais não estão em oposição à nossa espiritualidade e nunca estiveram. Ou fazendo oposição à nossa relação com Deus. Ao contrário, essas coisas constituem elas mesmas os meios mais importantes de que eu e vocês dispomos para podermos expressar a nossa verdadeira fé, a nossa verdadeira espiritualidade. Só assim teremos condições de, dando a César o que é de César, dar depois, devidamente, a Deus o que é de Deus. Que Ele nos ajude nesse empreendimento que não é nada fácil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.